sabia que algumas das construções mais grandiosas e impressionantes da história estão na Bíblia? Algumas foram erguidas com riquezas inacreditáveis, outras desapareceram misteriosamente, e há até aquelas que a ciência tenta entender, mas não consegue. Neste vídeo, vamos explorar as 5 maiores construções bíblicas e os mistérios que elas escondem. Prepare-se para se surpreender, pois a última da lista vai te deixar sem palavras. Está pronto para embarcar nessa jornada de fé, história e arqueologia? Então, vamos começar. Imagine construir um navio gigantesco, sem qualquer tecnologia moderna, sem guindastes ou ferramentas elétricas. Apenas com madeira, mãos calejadas e uma fé inabalável. Isso foi exatamente o que Noé fez. E hoje vamos mergulhar nesse mistério fascinante que atravessa milênios e continua a intrigar cientistas, arqueólogos e pessoas de fé até hoje. A Bíblia nos conta que, em uma época de extrema corrupção na Terra, Deus escolheu Noé para uma missão impossível: construir uma arca colossal para salvar sua família e representantes de todas as espécies de animais de um dilúvio global. Agora, imagine essa cena. Noé recebe a ordem divina e começa a cortar madeira, fazer encaixes, criar compartimentos. O trabalho foi árduo, enfrentando décadas de zombarias, calor intenso e a responsabilidade de preservar a criação de Deus. A arca não era apenas um barco comum, ela tinha dimensões gigantescas: 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para se ter uma ideia, isso é quase o tamanho de um navio cargueiro moderno. E tudo isso foi feito de madeira de gofê, coberta com betume para resistir às águas. Como Noé conseguiu realizar essa façanha sem ferramentas avançadas? Como ele organizou os animais dentro da arca? E será que realmente houve um dilúvio capaz de cobrir montanhas? Será que essa história é apenas um mito ou há provas de que algo realmente aconteceu? Geólogos e historiadores encontraram evidências de uma grande inundação na região da Mesopotâmia. Estudo sugere que, há milhares de anos, um evento catastrófico poderia ter submergido grandes áreas, originando a tradição de um dilúvio global. Mas, o mais impressionante são as supostas descobertas da própria arca. Em 1959, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e avistou uma formação que lembrava o casco de um navio. Desde então, diversas expedições tentaram confirmar a presença da arca, e algumas até encontraram pedaços de madeira petrificada, além de estruturas compatíveis com um barco de grande porte. A ciência ainda debate, mas a fé segue firme. Será que a Arca de Noé foi realmente encontrada? Só o tempo dirá. Agora, imagine-se diante de uma cidade cercada por muralhas tão imponentes que pareciam indestrutíveis. Mas, de uma forma surpreendente, essas muralhas desabam não por armas, mas pelo som de trombetas e gritos de fé. Essa é a história de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo e palco de um dos acontecimentos mais impressionantes da Bíblia. A cidade estava fortificada com enormes muralhas, e conquistar Jericó era um desafio quase impossível. Porém, Deus tinha um plano. Ele ordenou que o exército de Israel marchasse ao redor da cidade durante 6 dias, uma vez por dia, em silêncio. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes, tocar suas trombetas e gritar. E, então, algo inacreditável aconteceu. As muralhas desabaram por completo. Mas, seria isso possível? Como uma simples marcha e o som das trombetas poderiam derrubar muralhas tão fortes? Arqueólogos investigaram as ruínas de Jericó e encontraram algo impressionante: vestígios de muralhas maciças, com evidências de um colapso repentino, que indicam que as paredes desmoronaram de dentro para fora, exatamente como o relato bíblico descreve. Alguns estudiosos tentaram explicar isso de forma natural, sugerindo que um terremoto poderia ser o verdadeiro causador da queda das muralhas. Jericó está situada sobre uma falha geológica, e tremores eram comuns na região. Mas, aqui está o detalhe intrigante: como Josué e os israelitas poderiam prever que o terremoto ocorreria no exato momento em que tocassem as trombetas e gritassem? Além disso, o fato de as muralhas caírem de forma tão sincronizada e perfeita não pode ser simplesmente coincidência. A precisão do relato bíblico e a perfeita correspondência com as descobertas arqueológicas só fortalecem a ideia de que um poder divino estava em ação. O mais surpreendente é que, após o colapso das muralhas, a cidade foi tomada sem grandes perdas para o exército de Israel. A força da fé e a confiança em Deus se mostraram mais poderosas do que qualquer muro ou força militar. O mistério ainda persiste, mas a fé não vacila. A história de Jericó continua a inspirar gerações, lembrando-nos do poder transformador da obediência e da confiança em Deus.
E agora, prepare-se para a próxima construção, que é ainda mais grandiosa e misteriosa. Imagine um edifício tão majestoso que suas paredes eram revestidas de ouro puro, refletindo a luz do sol com brilho celestial. Esse foi o Templo de Salomão, uma das maiores e mais impressionantes construções de toda a história de Israel. Salomão, o rei mais sábio de Israel, recebeu uma missão de seu pai, Davi, construir uma casa para Deus. O local escolhido foi o Monte Moriá, o mesmo onde Abraão quase sacrificou Isaque. A construção foi uma obra colossal, com pedras talhadas com precisão e transportadas sem o som de martelos, conforme ordenado por Deus. O interior foi adornado com cedro do Líbano e revestido de ouro puro, e no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Após 7 anos de trabalho árduo, o templo foi concluído. E, então, algo sobrenatural aconteceu. Quando Salomão orou e pediu que Deus habitasse naquele lugar, uma nuvem gloriosa encheu o templo, e o fogo do céu desceu sobre o altar, consumindo sacrifícios. Foi um sinal claro de que Deus aceitou aquele lugar como sua casa. Um evento de fé e milagres. Mas o que torna esse templo ainda mais fascinante é a maneira como ele foi projetado para refletir não apenas a grandeza de Deus, mas também a perfeição da ordem divina. Cada detalhe do templo tinha um propósito profundo. As colunas diante do templo, por exemplo, chamadas Jaquim e Boaz, simbolizavam a força e a estabilidade de Deus, estabelecendo que o templo seria um lugar de alicerce inabalável para o povo de Israel. A construção também incluía maravilhosos querubins de ouro, que guardavam o lugar sagrado, representando a proteção de Deus sobre o povo. O templo não era apenas um edifício, mas uma representação visual da relação entre Deus e seu povo, um ponto de encontro entre o céu e a terra. Além disso, a riqueza dos materiais usados na construção reflete a importância que Salomão atribuiu a esse projeto. O uso de madeira de cedro do Líbano, considerada uma das madeiras mais valiosas da época, e a abundância de ouro puro, fazia com que o templo não fosse apenas imponente fisicamente, mas também fosse um símbolo da glória de Deus em todos os sentidos. Mas o mais impactante de tudo foi que, após a conclusão da obra, o próprio Deus se fez presente de maneira tangível e poderosa. A presença divina, representada pela nuvem e pelo fogo, marcou um ponto de virada na história de Israel, onde o templo se tornaria o centro espiritual do povo, um local de oração, sacrifícios e busca pela presença de Deus, mas ainda não acabou. Imagine um mundo onde toda a humanidade fala uma única língua, sem barreiras, sem fronteiras, todos unidos por um único propósito: construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Mas, ao invés de aproximar os homens de Deus, essa ambição despertou sua ira. A Torre de Babel é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, e é nela que a comunicação entre os homens foi quebrada. Mas o que realmente foi a Torre de Babel? Ela existiu? A arqueologia sugere que a torre pode ter sido inspirada nas zigurates mesopotâmicas, templos em forma de pirâmide que ligavam o céu e a terra. Seria a torre mencionada na Bíblia? Embora não haja uma confirmação absoluta, muitos estudiosos acreditam que a ideia da torre tenha sido inspirada por essas construções monumentais da antiga Mesopotâmia, que eram dedicadas a deuses e representavam a conexão entre o divino e o humano. Na Babilônia, por exemplo, existia uma grande zigurate chamada Etemenanque, dedicada ao deus Marduk, que poderia ter servido de modelo para a história bíblica. A história da Torre de Babel nos ensina uma poderosa lição sobre orgulho, autossuficiência e os limites humanos diante de Deus. Quando os homens tentaram construir a torre, sua intenção não era apenas para alcançar os céus, mas para se fazer um nome para si mesmos, desafiando a ordem e a soberania divina. Eles queriam mostrar que poderiam alcançar o céu sem a ajuda de Deus, com suas próprias forças. Esse orgulho e tentativa de superação dos limites humanos levou à intervenção divina. Deus, ao ver o que estava acontecendo, confundiu suas línguas, de modo que não mais se entendiam, forçando-os a se dispersarem pelo mundo. O que parecia ser uma grande obra de unidade acabou se transformando em um símbolo do fracasso do orgulho humano diante da vontade de Deus. Essa história revela que, por mais que tentemos, não podemos ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para nós, e que nossas ambições não devem nos afastar de nossa dependência dele. Por fim, vamos falar sobre o Segundo Templo de Jerusalém. Após o exílio na Babilônia, os judeus voltaram à sua terra e receberam permissão para reconstruir o templo. Mas o novo templo era menor, menos luxuoso e sem a Arca da Aliança, o que o tornava incompleto aos olhos dos antigos que ainda lembravam da grandeza do Templo de Salomão. Mesmo assim, a profecia dizia que a glória dessa última casa seria maior do que a da primeira, e esse templo tinha um significado profundo para os judeus, representando sua restauração espiritual e física após o cativeiro.
Eles estavam reconstruindo não apenas um edifício, mas a identidade de uma nação e a conexão com Deus que havia sido interrompida. Séculos depois, o rei Herodes, em busca de mais poder e prestígio, expandiu o templo, transformando-o em uma das maravilhas do mundo antigo. Ele adicionou uma enorme esplanada, com colunas gigantes e um sistema arquitetônico impressionante, que fez com que o templo brilhasse como um farol de fé, atraindo visitantes de todo o mundo por mar. No ano 70 d.C., os romanos destruíram-o, e hoje o que resta é o Muro das Lamentações, um símbolo de perda e esperança. O templo que representava a presença de Deus entre o seu povo foi reduzido a ruínas, mas o Muro das Lamentações ainda permanece, sendo o local mais sagrado para os judeus até hoje. Ele é um lugar de oração, reflexão e conexão com a história e com a fé, onde os judeus lamentam a destruição do templo e, ao mesmo tempo, renovam suas esperanças pela reconstrução futura. O Muro das Lamentações não é apenas uma parede de pedra. Ele carrega consigo o peso de séculos de história, sofrimento e perseverança, representando a resistência do povo judeu diante das adversidades e sua inabalável confiança em Deus. Essas construções são testemunhos de fé, perseverança e ação sobrenatural de Deus na história humana. E você, está pronto para edificar sua vida em Deus? Como essas maravilhas foram edificadas para sua glória? Vamos continuar nossa jornada nos próximos vídeos, explorando mais sobre a história e a cultura bíblica. Clique agora no vídeo na tela para saber mais.